O Campeonato Nacional de Enduro CFL 2023 seguiu em Faf com a segunda ronda da temporada, sempre com uma dedicatória especial ao grande Paulo Moreno. Começamos com a categoria de Elite 1 e Frederico Rocha a terminar na quinta posição. O piloto da Team Easy Motos Maxxis foi o quinto classificado em Faf, aos comandos da sua GasGas MC 125. Rocha terminou atrás de Ricardo Wilson, piloto da AC Motos TM Racing Portugal, que esteve sempre ao ataque e adaptou-se bem às especiais de Faf. Foi o quarto classificado e bateu Rocha por apenas 2 segundos. Um grande duelo entre estes dois pilotos, que foram então os quarto e quinto classificados. Terceira posição, um regresso aos pódios. Falamos de Tomás Clemente, depois de 2 anos bastante complicados com lesões. Agora com uma Honda Red Moto da Lousa Motos, Tomás Clemente foi o terceiro mais rápido na categoria de Elite 1. Cada vez mais rápido está igualmente Bruno Charrua, do Team Easy Motos Maxxis, piloto que se estreou no Enduro em 2022 e em 2023 passou para a categoria Elite. Sempre ao ataque, é um piloto com uma condição espetacular. Foi aqui o segundo melhor da Elite 1, entrou no top 5 do absoluto. A vitória em Faf foi para o brasileiro Bruno Crivelin. Venceu destacado, mas era no absoluto que estava a sua principal luta. O nível do nacional aqui em Portugal é muito bom, questão da prova, de pilotos. Estou satisfeito com a corrida de hoje. Tomás Clemente, Bruno Charrua e Bruno Crivelin, que é também o líder do campeonato Elite 1. Passamos agora para a Elite 2 e vemos Norberto Teixeira, ele que foi o quarto classificado. Mais uma prova regular por parte deste experiente piloto que aposta numa temporada a tempo inteiro em 2023. O terceiro lugar foi para Renato Silva, piloto que ocupou o lugar mais baixo do pódio aos comandos da sua Beta, da equipa Beta Portugal Motospinha. De regresso ao Campeonato Nacional de Enduro, Diogo Vieira, ele que é um especialista do Super Enduro. Recordamos que é um piloto que está no Campeonato do Mundo Super Enduro, e colocar a GasGas da raposeira Bubbles Racing Team na segunda posição, ocupando o lugar mais baixo do pódio em termos de absoluto. E nova vitória em Portugal para Morgan Lesiard com a Sherco, da equipa Sherco Portugal Special Test. O piloto mantém-se assim invicto no campeonato português, desta vez com uma margem de 17 segundos para Bruno Crivelin. Dá boa conta de si nesta temporada, que serve para preparação também para o campeonato do mundo, onde é o piloto oficial da equipa Sherco. And yeah, my race went okay, just make a small mistake with the mousse in the start, but actually we find a good way to finish the day. It was a good battle with Bruno. This time it was very fast. We battle all the day, which is good for both. And yeah, I win, so I'm very happy. Renato Silva, Diogo Vieira e Morgan Lesiard no pódio de Elite 2. Passamos agora para a classe Open 1. Quinta posição a ser ocupada por Francisco Salgado, o piloto da Xavi Moto, aos comandos de uma GasGas, com mais 40 segundos que o quarto posto, que nesta prova viria a ser ocupado por Marcelo Bandeira, piloto da Beta Portugal Motospinha Góis Motoclube. Aqui imagens da Extreme, onde foram realmente os momentos mais técnicos, mais complicados por parte dos pilotos. Marcelo Bandeira aqui a conseguir o quarto lugar, mais importantes pontos para as suas contas do campeonato. No lugar mais baixo do pódio, Francisco Leite com a Sherco SE 125 Factory da Sherco Portugal Moto Dreams. Piloto sempre espetacular, a dar aqui uma boa réplica nestas passagens pelas especiais de Faf. Aqui mais uma passagem pela uma das zonas mais técnicas da Extreme Test. O segundo posto era aí para Ruben Ferreira, piloto da Beta Portugal Motospinha, que está apenas na sua segunda prova de Enduro, do Campeonato Nacional de Enduro. A sua adaptação a esta nova modalidade tem corrido da melhor forma. Esteve na frente durante grande parte da prova, no final a ficar a apenas 8 segundos do vencedor. Vitória para Rui Fernandes, piloto da Moto Dreams Sherco Portugal, sempre ao ataque, muito espetacular nas suas passagens pelas especiais aqui em Faf, a vencer na Open 1 e a terminar em segundo da Open Absolute. Está também em grande forma nesta temporada de 2023. Pódio final com Francisco Leite, Ruben Ferreira e Rui Fernandes. Na categoria Open 2, jornada regular para Filipe Oliveira, piloto que terminou na quinta posição com a sua Sherco, mesmo depois de alguns problemas sofridos na Extreme Test. Quarta posição para Oscar Amado,
piloto que compete com uma TM, da equipa AGR Motor. Terceira posição para o homem da casa, Marco Correia, a jogar em casa, foi o terceiro melhor da classe de Open 2, colocou a sua Sherco, da Sherco Portugal Moto Dreams, na terceira posição, esteve muito perto do segundo classificado, apenas 20 segundos o separaram da segunda posição. O segundo posto foi para João Ortega, piloto muito experiente, bastante regular também ao longo das especiais, a aproveitar essa mesma experiência para colocar então a sua Beta, da Beta Portugal Moto Espinha, na segunda posição. Piloto que terminou atrás do seu colega de equipa, André Sérgio, da Beta Portugal Moto Espinha, a conquistar a sua primeira vitória no Campeonato Nacional de Enduro. Esta foi apenas a sua segunda prova e conseguiu vencer em Open 2 e Open Absoluto. Uma grande prova por parte do piloto ribatejano. Pódio Open Absoluto com Ruben Ferreira, Rui Fernandes e André Sérgio. Novamente muito bem disputada, teve a categoria de senhoras. Joana Gonçalves começou bem, mas aquela que tinha vencido em Góis sofreu aqui uma violenta queda que obrigou a ser assistida no local e a levar ao abandono. Mariana Afonso, aos comandos da sua Fantic, da Team Afonso Motos, município Viana do Castelo, conquistou o seu primeiro pódio desta temporada, foi a terceira classificada e cada vez mais adaptada e mais rápida no Enduro. A segunda posição foi novamente para Wilde Holt, o piloto da Gas Gas, da Leirinha Racing WPM Motors, colocou o seu Gas Gas na segunda posição, ocupa a igual posição no campeonato, apenas um ponto da líder. Falamos da campeã nacional Rita Vieira, depois de uma prova menos bem conseguida em Góis, esteve ao seu melhor nível aqui em Faf, venceu com a sua passagem sempre espetacular pela Extreme, piloto da Raposeira Racing Team. Foram 8 horas de corrida, 8 horas em cima da moto. Foi uma estreia para a classe feminina, fazer 3 voltas e meia. Foi duro, sem dúvida. Faf já nos habituou a um percurso exigente, com pedra. Mariana Afonso, Wilde Holt e Rita Vieira no pódio de senhoras, onde Rita Vieira recebeu a placa de líder do campeonato. Categoria de Verdes 1, terceira posição para Ricardo Mendes, piloto da Lousa Motos. Segunda posição para mais um piloto experiente, ele que já tinha sido segundo em Góis, foi novamente segundo aqui em Faf. Falamos do regressado Hélio Santos, da Ponto Pay Racing Team, aos comandos de uma Kawasaki. O piloto ficou apenas 31 segundos do vencedor. Falamos de André Reis, com a Gas Gas MC125, da Metalo Cachoeira Momento TT. Vitória nesta classe para este jovem piloto, cada vez mais rápido, também ele um dos mais rápidos nos verdes absoluto. Passamos para Verdes 2, onde Fábio Magalhães ocupou o lugar mais baixo do pódio, o piloto que compete com uma Red Moto do time Bianchi Prata. Segunda posição para Tiago Souza, da Beta Portugal Moto Espinha. Um bom plano, boas passagens pela Extreme Test, um bom resultado para este piloto que compete com uma Beta. Eloy Rodrigues, nova vitória aos comandos da sua Gas Gas SC350 da Mototerra Gas Gas, que repetiu também o triunfo em verdes absoluto. Respeita à categoria de verdes 3, dominada pelas motos 300 a 2 tempos, Jorge Araújo foi o terceiro classificado com a Gas Gas da Palhares CAF. Boa prestação por parte do piloto, que ficou a 24 segundos de Gonçalo Rodrigues, com uma KTM da MC Work Góis Motoclube. E o vencedor em verdes 3, Diego Rodrigues, com uma Gas Gas SC300 da Rota do Javali Motobrioso. Natural destaque para as suas passagens pela Extreme Test, é aí que está a sua maior facilidade, as suas maiores habilidades e a conseguir uma grande vitória. Como nos tem habituado a classe de veteranos, esteve ao rubro, terceira posição, a ser para o atual campeão. Foi o seu primeiro pódio deste ano, Manuel Moura, ficou a escassos 52 centésimos da segunda posição. Uma categoria que viu Bruno Freitas a ser o segundo classificado. A aguentar aqui a forte pressão por parte do atual campeão Manuel Moura e a ser o segundo classificado. Numa categoria que viu Nuno Pereira subir ao lugar mais alto do pódio. Aos comandos de uma Riego, da equipa Rivais de Mérito, conquistou uma importante vitória numa classe que se mostrou uma das mais disputadas deste Campeonato Nacional de Enduro. O pódio de super veteranos ficou em menos de 30 segundos. Uma classe que, como nos tem habituado, foi super disputada novamente. E a terceira posição foi para António Correia, a escassos 7,5 segundos de José Ferreira.
ele que alinha com uma KTM da equipa Moto 3 Tempos Telefina. Foi segundo em FAF, mais uma vitória para o experiente Albano Mota. Com as 2 vitórias em Góis e em FAF, Albano Mota está assim isolado no topo da classificação, onde é o principal favorito à conquista do título. Seguimos para a categoria de promoção, cada vez com mais participantes, e em FAF, Jorge Correia ocupou a 3ª posição com a Beta, da equipa Beta Portugal Bali Centro Solário. 19 segundos foi a diferença para o vencedor e 16 para aquele que viria a ser o segundo classificado. Falamos de Tiago Sena, da Acomarca Team, foi o segundo classificado e foram apenas 3 segundos a diferença para o grande vencedor. Falamos de João Coutinho, da equipa Xavi Moto, aos comandos de uma Fantic. Fechada a 2ª prova do Campeonato Nacional de Enduro CFL 2023, em FAF, seguimos para Tábua, onde se realiza a primeira jornada dupla da temporada. As bonitas paisagens do concelho de Tábua foram o palco da 3ª prova do Campeonato Nacional de Enduro CFL 2023, sendo esta a primeira jornada de 2 dias. Nesta prova de Tábua, houve chuva, houve sol e condições completamente diferentes para os pilotos ao longo dos 2 dias de competição. Vamos começar com a categoria de Elite 1, onde Tomás Clemente foi o 3º classificado no 2º dia, mas abandonou no 1º, enquanto Bruno Charrua foi 2º no 1º dia, mas viria a abandonar no 2º dia. Ricardo Wilson aproveitou e foi muito regular ao longo da jornada, terminando ambos os dias na 4ª posição, que lhe permitiu ficar no lugar mais baixo do pódio da classificação de Elite 1. Desta vez, quem esteve em grande destaque foi Frederico Rocha, o piloto da Gás, da equipa Easy Motos, foi o 2º melhor no somatório dos 2 dias, conseguindo mesmo ser o 4º classificado em termos absoluto. Recordamos que este é o ano de estreia de Rocha. O brasileiro Bruno Crivilin foi quem levou a melhor nos 2 dias, tanto em Elite 1 como em Elite Absoluto. Aos comandos da sua Honda, da equipa Lousa Motos, piloto brasileiro, que também é um dos mundialistas presentes no nosso campeonato. Somou então aqui 2 vitórias, ficando agora apenas 9 pontos do seu principal adversário em termos de absoluto. Falamos de Morgan Lesiard. 3ª e 4ª etapa, né, aqui em Tábua, 2 dias seguidos de prova. Estou muito feliz mesmo. Venci os 2 dias. Começamos debaixo de chuva, depois veio um sol muito quente e o terreno foi secando também, mas curti muito a prova, 3 especiais bem legais. Estou muito satisfeito, a equipe trabalhou perfeita lá nos Motos e estou muito contente mesmo. E agora me preparar que a próxima é em casa, né? Ricardo Wilson, Frederico Rocha e Bruno Crivilin no pódio Elite 1. E também o pódio absoluto com Julien Rossali, Morgan Lesiard e Bruno Crivilin. Passamos agora para Elite 2 e começamos com o 4º classificado, Norberto Teixeira. Norberto foi 4º em ambos os dias, que lhe permitiu ascender à 3ª posição nas contas do campeonato de Elite 2, sendo o 7º em absoluto. Esteve muito bem ao longo desta jornada, terminando atrás de Renato Silva, piloto da Beta Portugal Motospinha, foi o 3º classificado. Começou bem os dias, mas há algumas quedas a fazerem perder muito tempo, que foi irremediável para o seu atraso na classificação, fechando esta jornada com 2 terceiros lugares em Elite 2 e sendo o 5º em termos de absoluto. Mais um mundialista no nosso campeonato. Falamos de Julien Rossali, aos comandos de uma Sherp, da equipa Sherp Portugal Special Test. Deu grande espetáculo em Tábua, foi o 2º melhor em Elite 2 e 3º em Elite Absoluto. E a vitória em Elite 2 a ir para Morgan Lesiard, também ele da Sherp Portugal Special Test. Lesiard vinha invicto até Tábua, mas aqui encontrou um Bruno Crivilin em grande forma, sendo assim o vencedor em Elite 2, mas 2º em Elite Absoluto. Estes 3 nomes internacionais têm dado grande cor a este campeonato nacional. Tábua foi exemplo disso mesmo. Renato Silva, Julien Rossali e Morgan Lesiard no pódio de Elite 2 e a placa de líder do campeonato Elite 2 e Elite Absoluto para Lesiard. Passamos para o Open 1 e o piloto Agostinho Matos a terminar na 5ª posição. Matos foi então 5º em ambos os dias e este resultado permitiu ascender ao 4º posto do campeonato de Open 1. Embora algum tempo perdido nas passagens pela Extreme, conseguiu
colocar a sua regularidade para terminar em quinto, atrás de Fernando Sousa Júnior. Falamos de um regresso a este campeonato, um piloto muito experiente, somou as suas duas primeiras pontuações desta temporada, também ele com uma KTM, mas da equipa IS3 Metalworking. Lugar mais baixo do pódio de Open 1 para Marcelo Bandeira, da Motospinha Góis Motoclube. A terminar assim atrás de Francisco Leite, com uma Sherco 125 Factory da equipa Sherco Portugal Motodreams. Recordamos que Francisco Leite sentiu grandes dificuldades na primeira prova, mas tem vindo desde então a melhorar os seus resultados e foi então aqui o segundo melhor de Open 1. Nova vitória para Rui Fernandes, ele que compete com uma Sherco da equipa Sherco Portugal Motodreams e foi o segundo classificado em Open absoluto. Em tábua é ele o líder do campeonato e em Open 1 segue como líder invicto. Continuamos na Open, mas desta vez com a categoria Open 2 e a quinta posição em tábua a ser ocupada por Aníbal Botelho com uma Sherco da equipa Motor Clube do Marco. Quarto lugar a ir para Marco Correia, um muito experiente piloto também nesta classe Open. Colocou a sua Sherco no quarto lugar, a sua Sherco da equipa Sherco Portugal Motodreams e a ascender a uma muito positiva segunda posição no campeonato de Open 2. Estreia a pontuar esta temporada para Marco Ferreira da Telefina Moto 3 Tempos MJF Racing, piloto que somar aqui os seus primeiros pontos do campeonato, terminou em terceiro, foi terceiro em ambos os dias. O segundo lugar em Open 2 a ficar para Filipe Oliveira com uma Sherco da equipa Portal. Apesar daqui dos destaques e das lutas nos lugares de pódio, teve um grande dominador. Falamos de André Sérgio, cada vez mais adaptado ao enduro, aos comandos de uma beta da equipa Motospinha Beta Portugal. Não deu hipótese à concorrência, venceu em Open 2 e venceu em Open absoluto. Tive algumas quedas, psicologicamente quebrei um bocadinho quando fui para a cross, mas consegui ganhar a cross e a partir daí foi correr atrás do prejuízo. Acho que estou mais contente de ter ganho uma Extreme nos 2 dias do que ambas as vitórias, mas estou contente, consegui ganhar com uma boa vantagem, mais do que ontem até. Marco Ferreira, Filipe Oliveira e André Sérgio no pódio de Open 2. Mais um bocadinho a todos. Na categoria de senhoras, Rita Vieira alinhou em tábua, mas bastante debilitada. E assim, Mariana Afonso aproveitou da melhor forma, somou as suas 2 primeiras vitórias da carreira e com este resultado a conseguir pela primeira vez também ser líder do campeonato de senhoras. Estou muito contente com a minha prestação ao longo do fim de semana. Não estava nas melhores condições físicas, mas consegui chegar ao fim dos 2 dias e estou bastante contente. Na classe de veteranos, Nuno Pereira a terminar na terceira posição com uma Riego da equipa Rivais de Mérito. Foi terceiro em ambos os dias, que lhe valeu a mesma posição na geral, na frente de Nuno Pereira, aqui em tábua. Terminou outro piloto muito experiente neste campeonato nacional da classe de veteranos. Falamos de Gil Carmo, com uma Honda da equipa Lousa Motos Góis Motoclube. E a vitória a ir para o muito experiente Fernando Ferreira. Sempre espetacular, um piloto que durante muitas temporadas foi um dos grandes animadores da Elite. Uma vitória muito importante para o piloto da Fantic Portugal Sport Motos FF Racing. Em super veteranos, a luta pelo pódio esteve ao rubro, a terceira posição a ir para Arsénio Miranda com uma Husqvarna. O segundo melhor em tábua foi José Ferreira com uma KTM da equipa Moto 3 Tempos Telefina. Nova vitória para Albano Mota, está invicto nesta classe de super veteranos, muito rápido, com a sua Gás da Armadeiras Moto Mário Moto 3 Tempos. Passamos agora para os verdes e começamos com a categoria de verdes 1, onde João Moura terminou na terceira posição. Ricardo Mendes, da equipa Lousa Motos, voltou a colocar a sua Honda CRF 250 na segunda posição. Quem continua invicto é André Reis. Foi o vencedor em verdes 1 e também a conseguir um ótimo resultado em verdes absoluto, onde ocupa a segunda posição. Em verdes 2, as 3 primeiras posições da prova foram igualmente os 3 primeiros em termos de campeonato. Terceiro lugar para Fábio Magalhães, com a sua Red Moto da equipa Team Bianchi Prata. Segundo lugar a ir para Tiago Souza, ele que compete com uma Beta da equipa Beta Portugal Motospinha. Foi segundo nos 2 dias de prova em tábua, está isolado no segundo posto deste campeonato de verdes 2. O vencedor a ser novamente Eloy Rodrigues com uma Gás da Mototerra Gás.
4 dias de prova, 4 vitórias para Eloy Rodrigues em verdes 2 e numa classe onde ele, num ano em que ele é também igualmente o líder em verdes absoluto. Passamos para verdes 3 e a terceira posição a ficar para João Afonso, que compete com o Macherco da Team Afonso Motos AC Terapias. A segunda posição em tábua para Jorge Araújo, com uma Gás da Palhares CAF. É terceiro no campeonato, mas está muito próximo do topo da classificação. Vitória em ambos os dias para José Silva, a sua estreia em vitórias nesta classe em 2023, que lhe permitiu colocar a sua beta, da Beta Portugal Motospinha, no lugar mais alto do pódio em tábua, mas também na liderança nas contas do campeonato de Verdes 3. Grande disputa na categoria de promoção, onde Tiago Sena levou a sua KTM ao terceiro lugar final, piloto que compete nas cores da equipa A com marca Team. A segunda posição para João Coutinho, é o líder no campeonato de promoção e foi o segundo melhor em tábua. Vitória para Mauro Santos, piloto que compete com uma KTM da Boncar Montanha Clube Lausanne Park. Fez aqui o seu melhor resultado da temporada, depois de também ter sido terceiro em Góis, e a fechar então aqui com uma grande vitória na classe de promoção. Terminada a terceira prova do Campeonato Nacional de Enduro CFL 2023, aquela que foi a primeira jornada dupla do ano, seguimos para a quarta prova, que se realiza na Lausanne. A localidade de Trevões, em São João da Pesqueira, recebeu a prova inaugural do Campeonato de Trial deste ano. Estiveram presentes 29 pilotos no regresso à competição, 8 zonas de obstáculos constituídas sobretudo por pedra, 4 voltas a cada uma dessas zonas, 5 para os mais pequeninos, infantis e iniciados. Um dia bonito, com o vento por vezes forte e paisagens espetaculares aqui em Trevões. Infantis e iniciados, os mais jovens, estavam ansiosos pelo regresso à competição. 5 pilotos em infantis, Madalena Cruz saiu vencedora. 7 pilotos em iniciados, com a vitória de Martim Ferreira. Aqui temos os infantis no pódio, os 3 primeiros classificados e agora a classe de iniciados. Já estamos com a classe TR4 com 2 pilotos apenas. Francisco Magalhães, que vemos nas imagens, e também Manuel Inês, que se estreou nesta classe, uma classe mais exigente do que a anterior. Acabou por não terminar a prova por avaria. Vitória então para Francisco Magalhães, que tem Rita Vieira como mochileira, aqui num momento difícil. 112 pontos de penalização para o piloto que aqui está no pódio. Na classe TR3, 4 pilotos em competição. Último lugar para Miguel Garcia, o quarto, 94 pontos de penalização no total. Melhor o seu irmão Martim Garcia. Aqui temos nas imagens o pai, é o mochileiro de ambos, o antigo campeão português. Afonso Araújo ficou na segunda posição, corre em Xeraco, estreou-se nesta classe. Estes 3 pilotos são da Escola de Trial da Federação e a vitória na classe para Vítor Caçador, que vemos nas imagens, é da Trial Motor, 51 pontos de penalização. Cá está o piloto no pódio. Agora a classe TR2, temos nas imagens Leonor Moreira, 3 pilotos nesta classe aqui na ronda inaugural. A Leonor corre em Cascais, prepara-se ali naquela zona de pedra, matéria-prima principal para as 8 zonas de obstáculos. 100 pontos foi o total de penalização, a sua melhor volta foi a terceira com apenas 20 pontos. Leonor Moreira é também da Escola de Trial da Federação. Este é Rui Gonçalves, piloto de Rally Raid e vice-campeão do mundo de MX2 de 2009. Passou para a competição, agora em trial, e ficou no segundo lugar atrás de João Silva. Aqui vemos João Silva nas imagens e os 3 no pódio representantes da classe TR2. E agora vamos para a principal classe da competição, a de TR1, com 4 pilotos em prova. E com um dado histórico, pela primeira vez, uma senhora pontuou na principal classe do Trial Nacional. Estamos a vê-la nas imagens, Mariana Afonso, piloto que é líder do campeonato de enduro de senhoras e que com apenas 3 treinos se estreou na principal classe do Trial. Por isso, momento histórico aqui em São João da Pesqueira, na jornada inaugural do campeonato deste ano.
158 pontos de penalização para a Mariana. Corre em Montes a cota, que a vemos a subir aquela zona de pedra, de forma decidida. A sua melhor volta foi a quarta, com apenas 38 pontos de penalização. Está ela no momento de equilíbrio, depois do enduro, agora também no trial. A Mariana Afonso é da Afonso Motos. Aqui a vemos a ultrapassar mais uma zona difícil, a colocar o pé no chão, a penalizar. Ele a receber a ajuda do seu mochileiro. Este é Filipe Paiva, piloto que está a fazer o seu 21º ano nesta competição. Filipe Paiva fez 87 pontos de penalização. É já um experiente piloto do trial nacional. 18 pontos na segunda volta foi a sua melhor prestação. Corre em TRRS 300. Vemos o piloto a colocar o pé no chão. No caso, na pedra, matéria-prima com que eram feitas as 8 zonas de obstáculos aqui em Trevões, São João da Pesqueira. Uma localidade lindíssima com estas bonitas paisagens como pano de fundo para a prova de trial. Está Filipe Paiva a conseguir ultrapassar aquela zona de forma confiante. Era uma prova com dificuldade média-alta. Todos os pilotos penalizaram nas diferentes zonas, à exceção do vencedor, o campeão em título. Na sua volta 3 não chegou a penalizar. Este é Paulo Bala Júnior, ficou na segunda posição. 30 pontos de penalização para o piloto. É da escola de trial da Federação. Filipe Paiva, o anterior piloto, o terceiro classificado da Trial Motor. A melhor volta foi a segunda. Paulo Bala Júnior, nessa volta, penalizou apenas 6 pontos. Que o vemos com o mochileiro bem próximo, a dar-lhe todas as indicações. Aquela zona algo arriscada. Aqui vemos o piloto, nesta pedra íngreme. Corre em Vértigo 300. Paulo Bala Júnior, também um experiente piloto nesta principal classe. Ali a penalizar, a colocar o pé no chão para direcionar a sua máquina. E aqui a atacar bem esta zona de pedra. A preparar a sua moto. E agilmente a conseguir colocar-se no topo da pedra e atacar o resto da zona de obstáculos. Este é Diogo Vieira, campeão em título. Estreou aqui uma GasGas 300 e traz de volta a marca espanhola às vitórias. Diogo Vieira tem vindo a ser, ao longo destes últimos anos, o nome maior do trial nacional. É da Raposeira Bubbles. Na sua estreia com esta GasGas, apenas teve 15 pontos de penalização. Como já referimos, na volta 3 não penalizou. 8 pontos na primeira volta, apenas 1 na segunda, 0 na terceira. Na volta 4 teve 6 pontos de penalização. E vemos o piloto decidido a tornar tudo fácil. É de facto bonito de ver a prova de Diogo Vieira. Piloto sempre muito focado. Equilíbrio perfeito. O piloto portuense que está decidido a revalidar o título. Foi mais uma vitória, correu bastante bem. No início as zonas, vista a pé, pareciam bastante difíceis, mas o terreno tinha muita tração, as pedras agarravam bem e as zonas estavam bem desenhadas pela organização e acabaram por se tornar um trial bastante interessante. Acabamos por fazer poucos pontos, então não podemos fazer muitos erros para conseguir a vitória. Felizmente consegui uma boa prova. Consegui a vitória, que é o importante, e pontos importantes para o campeonato. Este ano vou-me dedicar um bocadinho mais ao trial, vou treinar um bocadinho mais e a ideia é revalidar o meu título de campeão nacional. Vitória para o piloto do Porto na jornada inaugural em São João da Pesqueira. Aqui vemos os 3 primeiros no pódio: Diogo Vieira, Paulo Bala Júnior e Filipe Paiva. A caravana do trial segue agora para Viana do Castelo.